Então nós estamos hoje aqui, essa tarde, com uma entrevista muito importante com um protagonista, que é o professor Fadel da Fiocruz. Nós estamos gravando uma entrevista que vai ao vivo aí para o canal de YouTube, lá do Fórum Acidente de Trabalho, né, e para o blog aqui do Observatório, né, do blog aqui dos multiplicadores de Visati. É um privilégio estar aqui com o Fadel, que vai contar um pouco a sua história, contar o que ele fez já na saúde do trabalhador, que foi um grande protagonista nessa área, né, e o que ele está fazendo atualmente, né, nesse campo, a sua contribuição atual, que é muito relevante. Então, Rodolfo, prazer é meu de estar aqui conversando com você e também poder estar de alguma forma aparecendo lá no Fórum Acidente de Trabalho, que é nosso parceiro de internet, né? Nós somos co-irmãos de sites. Virtual. Parceiros virtuais. Bom, a minha formação é médica, eu sou médico e fui pediatra há muitos anos, 20 anos pelo menos, mas antes de deixar de ser pediatra eu já estava começando a mexer um pouco com a saúde do trabalhador. Em algum momento eu acumulei a pediatria com a saúde do trabalhador. Em 74, eu me formei em 1973. Em 74 houve o primeiro curso de medicina do trabalho no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, porque em São Paulo já tinha tido um curso também e chegou aqui no Rio de Janeiro. Na época o curso era organizado pela Fundacentro. E no meu caso, foi feito esse curso na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Logo, alguns anos depois, 4, 5 anos depois, a Fundacentro deixou de fazer esses cursos diretamente, né, e ela então delegou às outras universidades que fizessem esse curso. Então eu tive o privilégio, de alguma forma, de ter estudado no curso de Medicina do Trabalho, ainda da Fundacentro, na sua primeira versão, digamos assim. Essa é a parte boa, né? A parte que não é tão boa é que o curso não me ensinou nada, né, de medicina do trabalho, da forma como depois eu vim entender o que era medicina do trabalho. A gente tinha aulas que eram, muitas delas, ministradas por pessoas ligadas à empresa, se não a maioria. E uma das coisas que a gente tem conversado muito sobre essa questão do ato inseguro, uma das coisas que atravessava o curso era sempre a questão da culpabilização do trabalhador, a impossibilidade de você, dentro da medicina, você trabalhar com prevenção. Na verdade, a lógica era toda assistencialista, no sentido de você atender a emergência do sofrimento no trabalho, do mal, do adoecimento no trabalho, fosse qual fosse, e devolver o trabalhador para a linha de produção, e não havia nenhum tipo de reflexão sobre o significado do que a gente entende hoje como saúde do trabalhador. Ou seja, em 74 eu fiz o curso de Medicina do Trabalho e continuei na pediatria. Aquilo não me serviu de muita coisa. Em 1985, que foi um ano chave, né, para o país, porque foi o ano da nova República e foi o ano preparatório para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e também um ano já de prenúncio da Assembleia Nacional Constituinte. A gente sai do período ditatorial. Nesse ano de 1985, coincidentemente, eu fiz um curso de saúde pública na Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública. E nesse curso de saúde pública, eu comecei a ver um universo que eu não conhecia na clínica, na medicina. A medicina não tinha me dado essa visão da saúde pública, do significado disso, a questão das políticas públicas, a importância da gente trabalhar a saúde coletiva pensando nos determinantes sociais da saúde. Então, para mim, foi uma descoberta, né? Quando eu termino o curso, ainda pediatra, na época do INAMPS, do Instituto da Medicina
da Previdência Social, né, da assistência médica da Previdência Social, o Jorge Machado, que é nosso amigo. No final do ano, ele chega para mim e fala: você tem o curso de Medicina do Trabalho, não tem? Eu falei: tenho, porque estão precisando de uma pessoa lá na direção-geral do INAMPS para discutir acidente de trabalho. E aí eu fui, aceitei o convite, mas ainda sem entender bem o que né, o INAMPS queria com essa discussão nova de acidente de trabalho. Quando eu chego nessa secretaria que discutia acidente de trabalho no INAMPS, eu encontro uma turma, né, que já estava pensando na questão da saúde do trabalhador para ser colocada na 8ª Conferência Nacional de Saúde, e já pensando numa mudança de paradigma. Nosso paradigma até então era o paradigma da medicina do trabalho, da engenharia de segurança, né, um paradigma mais tradicional, e a gente começa a sentir já um outro paradigma, já influenciado pelo modelo operário italiano, pela medicina social latino-americana. Quer dizer, já havia uma mudança de rumo no sentido de pensar a saúde do trabalhador como uma questão de saúde pública, e que fosse desvinculada digamos assim, do autoritarismo empresarial em relação, né, ao conjunto de ditar regras para a questão da relação saúde-trabalho. E tinha uma coisa muito interessante, que era, naquele momento, colocar o trabalhador no centro da discussão. Nós já tínhamos, nesse momento, a gente já tinha um pouco da experiência de São Paulo, principalmente São Paulo, e desde 1979, 1980, quando o DIESAT começa a trabalhar essas questões, os sindicatos já começam a se mobilizar, depois 81, 82, os primeiros programas. Então, quando a gente chega em 85, naquele momento, a gente já tinha um certo lastro que vinha principalmente de São Paulo. O Rio de Janeiro também, o estado do Rio de Janeiro, naquele ano de 85, cria um programa de saúde do trabalhador em Volta Redonda, mas já numa lógica não empresarial, não era uma lógica já de saúde pública, em que o trabalhador puxava para si esse protagonismo. Então, foi um pouco essa chegada, e aí eu participo da organização, junto com a professora Ana Maria Tambellini, pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, com o próprio Jorge Machado e outras pessoas. Eu participo da organização da primeira Conferência Nacional do Saúde do Trabalhador, que você estava lá. A 8ª conferência. Mas não nos conhecíamos ainda naquele momento, quer dizer, estávamos um pouco traçando o mesmo rumo, parecidos rumos, né? Porque a primeira conferência foi uma riqueza, né? Mais de 1000 delegados, foi muito bonito. E aquele momento, para mim, foi um divisor de águas, realmente. Ali a gente começa a trabalhar muito fortemente. Aí eu faço, naquele ano mesmo, 86, uma especialização em saúde do trabalhador, nada a ver com aquela medicina do trabalho lá de trás. Aqui na Fiocruz? Aqui na Fiocruz. Foi o primeiro curso de especialização no Brasil em saúde do trabalhador. Foi em 1986, coordenado pela Ana Maria Tambellini, no SEST, e a gente então começa a trabalhar essas questões. Logo em seguida, para encurtar um pouco a história, nós inauguramos o programa de saúde do trabalhador do estado do Rio de Janeiro. Quem assinou a criação do programa de saúde do trabalhador do Rio foi o Sérgio Aroca, por coincidência, né? Quer dizer, era uma dos expoentes da reforma sanitária, e ele próprio assina a criação do programa de saúde do trabalhador, o Jorge Machado coordenador, e eu então migro lá para o programa junto com o Jorge Machado e outros companheiros na época, né? E a gente então inicia um trabalho de construir uma área que tinha 2 ou 3 gatos pingados, né? Você sabe bem como é que essa coisa ela funciona um pouco na periferia do campo da saúde, né? Saúde do trabalhador, ainda mais que era uma novidade para a saúde pública. A saúde pública até então não havia se metido com essas discussões, né?
Enfim, então a gente começa a construir, e uma das coisas que caracterizou assim um pouco depois a minha trajetória é que quando a gente inicia o programa aqui no Rio de Janeiro, nós já começamos a funcionar o programa de São Salvador junto com um funcionamento, vou chamar de paralelo, mas não é paralelo porque era integrado, de um conselho de trabalhadores. A gente é criado junto com o programa um conselho estadual de São Salvador com sindicatos de trabalhadores, né? Então essa conjugação, Programa de São Salvador, Conselho Estadual de São Salvador, elas trabalharam o tempo todo articulando, formulando as políticas, fazendo os planos, os planejamentos, executando as ações, planejando as ações, executando as ações, e praticamente a gente só fazia vigilância em saúde trabalhadora. Naquele momento o programa... Que ano que aconteceu? Isso foi entre 88 e 89. Em 90 o Conselho Estadual dos Sindicatos já funcionava, mas ele é oficializado em 91, se torna um ato do secretário de Saúde estadual, mas ele já funcionava, a gente já trabalhava junto. Esse conselho, ele teve um momento assim de apogeu, se é que a gente pode chamar assim, né? Ele durou uns 7 anos mais ou menos, e ele ficou tão grande, tão diversificado em termos de ações nos diversos setores, que nós precisamos naquele momento criar câmaras técnicas para poder dar conta de atender as demandas do movimento sindical. Então nós tínhamos uma câmara técnica de setor metalúrgico, uma câmara técnica de construção naval, uma câmara técnica de setor bancário, setor comercial, construção civil, servidor público, telecomunicações, químicos, transporte, então rural. Essas câmaras técnicas, elas funcionavam sempre com aquela ideia de o saber técnico conjugado com o saber operário. Todas elas tinham 1 ou 2 técnicos do programa. Nessa altura o programa já tinha crescido bastante. Quantos profissionais vocês tinham no serviço? Chegamos a ter 22, todos voltados para a vigilância. A Fátima também? A Fátima logo chega 2 anos depois, ela chega nesse período, Fátima Sueli, em 91 mais ou menos. E outros que você provavelmente conhece, o Cristóvão Barcelos, a Cláudia Osório, que hoje é professora da UF, enfim, outros, a Ana Inês Melo, que é professora da UERJ. É engraçado que muitos daqueles técnicos depois seguiram a carreira acadêmica, né? Acho que é uma trajetória que a saúde trabalhador também, ela, de certo modo, ela impulsiona para isso. Inclusive eu, né? Embora eu seja ainda, não sou da Fiocruz, eu sou do Ministério da Saúde, ainda sou aquele médico lá antigo do Ministério da Saúde, mas cedido há muitos anos para a Fiocruz. Então, essa escola de trabalhar a instituição pública, a política pública, fazendo junto com os trabalhadores, isso numa época que o controle social do SUS ainda não estava consignado. Anterior, né? Foi um pouco anterior. Depois a gente teve os conselhos de saúde, né, que foram criados pela Lei 8.142, mas a gente já trabalhava nessa concepção. Acho que pelo fato da saúde trabalhador, um pouco ela levar a isso, né? Quer dizer, você só faz saúde trabalhador com um trabalhador junto, né? Junto e misturado, como a gente pode dizer assim. E como foi sua experiência em vigilância? A partir de uma praxis construída com essa conjugação do saber operário e saber técnico, nós fomos, de alguma maneira, extraindo uma teoria, né? Vamos chamar de uma teoria da vigilância, no sentido do que a gente chama, depois foi chamada na portaria de vigilância, dos princípios da vigilância, né? A questão intersetorial, a questão interdisciplinar, né? A questão do controle social, a questão do método, você fazer vigilância, que eu acho que você faz muito bem isso também, desde o início você também
trabalhou nessa linha desde lá de trás. A portaria nos inspirou muito. A portaria de 98. A portaria tem uma história, eu vou... 3.120. Rapidamente eu vou falar da portaria. Então, constrói assim uma série de princípios e diretrizes da vigilância. Nesse momento eu vou participar a convite do CONAS. Eu assumo a coordenação estadual e o CONAS, então, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ele me convida para ser o seu representante na CIST Nacional. A CIST Nacional estava começando ainda. Ela tinha sido instalada efetivamente, ela foi criada em 91, mas ela só começou a funcionar em 94. Nesse período eu entro para a CIST Nacional, representando o CONAS, e a Lúcia Trajano, do Rio Grande do Sul, representava o CONASEMS. As siglas, Fadel. Do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, eu, representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais, a Lúcia Trajano, do Conselho Nacional de Secretários Municipais. Aí a gente tinha lá tinha uma pessoa muito importante naquele momento também, que representava a CUT, que era a Olga Stefânia, do Paraná. E a CIST, então, ela estava num pique de fazer alguma coisa na linha da vigilância. Aí nós, isso em 94, né? Nós fizemos o primeiro rascunho da portaria 3.120. Esse rascunho, depois ele passou pelo plenário da CIST, teve alguns adendos, né? Foi sendo depurado alguma coisa. E ficou pronto. A portaria ficou pronta em final de 94, início de 95. Mas foi para a gaveta do ministro José Serra. Ficou lá. Eu não sei se alguém viu que ali, olha, para fazer as ações, o sindicato tem que estar junto, não sei o quê. Tinha alguma coisa, o saber operário. Não sei se alguém viu e não gostou muito e deixou na gaveta. Eu sei que em 98, lá a portaria 3.120, ela é assinada. Foi até uma surpresa para nós, porque ela estava, o pessoal tinha quase esquecido, mas ela surge em 98. Pouquinho antes de 98 saiu a NOST, a Norma Operacional do Seu Trabalhador, e eu acho que a NOST ela impulsionou também a norma, a Instituição Normativa de Vigilância. A vigilância, se a gente pegar a portaria de vigilância da Instituição Normativa, se a gente pegar ela traduz o que a gente fazia, e é um pouco o que vocês fizeram em Piracicaba, né, e alguns outros serestes aí pelo Brasil também fazem ou fizeram em algum momento, que é trabalhar, né, ombro a ombro desde o início das demandas, o acolhimento da demanda, tudo isso estava lá, né, desde o acolhimento da demanda até o planejamento das ações, a execução, a avaliação do emprego dos recursos, está tudo lá na portaria. Tinha também um apontamento de método, da metodologia, o acompanhamento, enfim. Então ela foi importante porque foi um instrumento também que a gente usa até hoje, né, como nosso parâmetro do Ministério da Saúde, a portaria. E a partir daí, desse período, como a gente tinha tido uma experiência de vigilância, eu estava também ligado de alguma forma lá à CIST Nacional, em 98 a Jacinta, ela, que foi coordenadora nacional, ela me convida para trabalhar com ela, assessorando a coordenação nacional. E nesse momento, então, a gente começa a apostar numa formação para vigilância no Brasil, porque a gente estava lá em Brasília, na coordenação nacional, e a gente começa, então, a fazer, já fazia antes, tá? Um pouquinho antes aqui no Rio a gente já fazia isso, era quase que aquela incubadora dos cursos de vigilância que a gente pretendia. Quando a gente vai para a coordenação nacional junto com a Jacinta, a gente começa a fazer cursos de vigilância no Brasil todo, mas sem recurso nenhum. Na época ainda não havia RENASH, os serestes não tinham recurso, então os cursos eles eram assim muito aleatórios, era tudo errático, né? Alguém queria, a gente ia, atendia a demanda, enfim, mas sem recurso, sem nada.
E até que quando surge a Renasce, isso é outra história, mas acho que não vai dar tempo de a gente falar muito da Renasce, né? Foi assinada a portaria da Renasce? A portaria foi assinada em 2002, mas a gente estava lá junto com a Jacinta, também foi uma proposta lá dessa gestão, só que não essa Renasce, uma Renasce calcada em núcleos de inteligência, mas isso, enfim, aí tem uma história interessante também. Essa portaria, só um detalhe interessante, quem assinou essa portaria foi uma pessoa de Piracicaba, Barjas Negra. Ah, sim, Barjas Negra, eu sabia que... substituindo o Serra, eu acho que o Serra foi candidato, não sei que o Serra... A portaria do que você está falando da Renasce. A da Renasce. A portaria da Renasce. É 2002. Nós fizemos uma pressão lá em Piracicaba para ele assinar. Fez uma reunião grande. Interessante. E falamos para ele, ó, isso aqui é de interesse. De interesse, foi. A Renasce foi fundamental. Essa coisa de você ter a rubrica orçamentária, mas ela teve alguns problemas que na época a gente discordava, não da Renasce, porque a Renasce foi uma ideia também dessa gestão lá da Jacinta. A gente discordava assim do foco, que era um foco. Tanto é que no dia seguinte da assinatura da Renasce, o Barjas Negra solta uma nota no portal do Ministério da Saúde, assinada por ele, dizendo assim: finalmente a Saúde do Trabalhador vai ter um polo assistencial, vai ter um polo assistencial específico no SUS. Um hospital do polo assistencial Renasce. E realmente a Renasce, você sabe que durante muitos anos ela caminhou na linha da assistência. Até hoje ainda tem uma atenção em relação a isso, né? E a gente sempre achou que a Renasce tinha que ser uma inteligência da vigilância, da prevenção, do modelo que é o nosso modelo SUS, modelo da integralidade e da prevenção, né? Mas enfim, de qualquer maneira ela foi um avanço muito grande. E aí quando a gente tem o recurso da Renasce, nós começamos a fazer uma proposta de formar agente de vigilância, né? Ainda não foi uma coisa assim muito sistematizada, porque o recurso da Renasce também não era propriamente para isso. Ele era para... há uns 6 ou 7 anos atrás, finalmente a gente conseguiu um recurso pequeno, mas específico para fazer vigilância ao trabalhador. Um projeto do Ministério da Saúde que foi... até com a ajuda do professor Minaio, que participou num certo momento, Jorge Machado. Então saiu um projeto do Ministério da Saúde para a formação em vigilância. Esse projeto foi renovado já algumas vezes, a gente está na 4ª edição desse projeto, e ele passou a ser então uma proposta de formar multiplicadores de vigilância em saúde do trabalhador, que é um projeto que está acontecendo ainda. O recurso é mínimo, essa última versão do projeto é R$180 mil, né? Então a gente, com esse recurso a gente tem uma pessoa que recebe uma bolsa, tem um profissional de mídia que também tem um Prolabore, e a gente sustenta um blog e faz assim eventualmente os eventos. Então é um recurso muito pequeno, mas ele dá um fôlego de legitimidade. A gente precisa às vezes muito mais do que de dinheiro, né, de alguma coisa que legitime. Então esse projeto hoje a gente já formou 1.500 agentes de vigilância na modalidade curso básico, e formamos 130 multiplicadores nesses 4 anos, 5 anos, para que esses multiplicadores possam caminhar pelo Brasil e formar pessoal para vigilância. Desse projeto, na modalidade anterior dele, saiu também um manual de vigilância que o Ministério da Saúde subscreveu. Ele está disponível no nosso blog, o Manual de Vigilância em Saúde do Trabalhador, onde tem conceitos básicos. É um manual muito simples, ele não é um manual de aprofundamento teórico, mas ele dá as coordenadas básicas. E o curioso é que esse manual ele é todo baseado na Portaria 3.120, porque como é o instrumento normativo do SUS, o manual é um manual para o SUS, então a gente segue os preceitos da Portaria 3.120 e o manual vai detalhando, né? Ensina a fazer discute o que é processo de trabalho, o que é ambiente de trabalho, o que é um posto de trabalho,
força de trabalho, como é que você desenha um fluxograma de processo, como é que você faz uma análise de árvore de causas, o que é o mapa de risco, o que é a subjetividade do trabalhador, por que você tem que entrevistar os trabalhadores, por que eles participam, por que o sindicato faz parte desse processo. Enfim, então são noções básicas que dão a primeira empurrãozinho lá para o agente que está no Sereste, né? Ele é voltado principalmente para os Serestes, né? Mês passado eu tive fazendo o curso multiplicador, são 2 etapas de 40 horas cada uma. Então eu tive lá na primeira etapa, no Acre, formando a primeira turma de multiplicadores do Acre. 15 alunos, as turmas são menores, né? Porque o curso é bastante exigente em termos de leitura, exercícios, né? E já os cursos básicos de vigilância são um pouco maiores, são 30, 40 alunos, né? Então o projeto hoje que eu estou fazendo é esse. Eu acho que a Saúde Trabalhadora hoje é um projeto de vida, né? Não só profissional. A gente tem o nosso blog, nós somos parceiros. O blog hoje ele tem um boletim informativo, tem uma coluna opinião, que é uma coluna sobre a área de saúde, trabalho, ambiente, direitos humanos, movimento sindical. E essa coluna também é uma coluna diária. Inclusive a gente conta com você como colunista. Já temos lá o Hildeberto, né? Professor Pará. O professor Pará já é nosso colunista, né? Enfim, então hoje a gente centra muito esforço na formação e na nossa, podia dizer assim, na nossa menina dos olhos, que é o Fórum Intersindical, que inclusive você é um convidado que muito honrou a gente estar aqui no Fórum Intersindical conosco, né? Então esse Fórum Intersindical, ele congrega sindicatos, os mais diversos, é um fórum aberto, não só sindicalistas vêm, mas trabalhadores em geral, estudantes e profissionais dos Serestes, dos serviços, né? O fórum ele se propõe a fazer interlocução com o parlamento. O fórum em si ele não tem poder de fazer vigilância em si, ele induz a vigilância, né? Porque como os Serestes estão dentro dele, então o fórum induz a que ações de vigilância sejam feitas, mas ele tem como objetivo formação, articulação com o parlamento, articulação com o Ministério Público, que a gente tem feito muito, mas principalmente com o parlamento, e uma divulgação de mídias, né? A gente tem uma articulação com algumas mídias também para divulgar o fórum. Acho que basicamente é isso, né? Muito obrigado, Fadel. Eu acho que foi uma honra, vai ser muito importante a sua entrevista, uma trajetória que você falou em poucas palavras, em pouco tempo, muita coisa, né? Eu acho que a sua contribuição realmente é muito significativa. E a sua atuação, quer dizer, não é só o que foi no passado, né? Essa contribuição no processo de educação permanente, né? Esse espaço, eu assisti hoje aqui, via a riqueza que né? Não é só o sindicato, você tem um espaço de discussão da conjuntura, né? De troca de iniciativas, de agenda, né? Tem a academia junto, tem os serviços, então eu acho que vocês criaram realmente um espaço muito privilegiado para tocar adiante esse desafio que é a saúde do trabalhador. Muito obrigado. Okay.